Seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje vamos conversar com a jornalista, educadora, feminista e defensora dos direitos dos animais, Miriam Christus. Miriam, é um prazer tê-la aqui conosco no Retratos. Meu, então, maior ainda. Que bom. Miriam, você dedicou e dedica ainda grande parte da sua vida ao jornalismo, não é? São mais de 40 anos envolvida com essa atividade. Queria saber de você o que no jornalismo é tão apaixonante que te fez ficar envolvida com ele durante tanto tempo? Olha, eu acho que tudo no jornalismo é apaixonante, mesmo o ritmo que é estressante, às vezes uma certa competição, o contato muito próximo das pessoas. Eu acho uma profissão realmente apaixonante. Mas, para mim, particularmente, aquilo que me seduz mais é a possibilidade de se criar narrativas sobre o ser humano, histórias de vidas de pessoas comuns, de pessoas banais. Aquela enchente que às vezes não é tão catastrófica, não mata ninguém, mas que ao mesmo tempo invade às vezes uma casa e destrói aquilo que a pessoa ainda está pagando. Aquilo me emociona muito. Sim. Então, assim, eu acho que o jornalismo é essa possibilidade de se deter sobre o banal do cotidiano das pessoas. Do homem comum. Do homem comum. Eu sou mais fascinada com o homem comum do que com as celebridades. Sim. E nessa longa trajetória ligada ao jornalismo, né, você deve ter vivido alguns episódios que trouxeram um pouco mais de marcas, né, na sua vida profissional. Você poderia citar ou compartilhar conosco alguns desses episódios que marcaram mais a sua vida? Olha, mais uma vez, eu não ficaria com as grandes coberturas. Sim. A vinda do Papa a Belo Horizonte, ou a morte de Tancredo Neves, que foram grandes coberturas. Sim. Mas essas pequenas, onde você inclusive tem uma possibilidade de ser mais autoral. Então me recordo, por exemplo, num dia de semana, uma matéria comum, não tinha nada de especial, era fazer mais uma matéria sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha, que naquela época, 80 e pouco, estava completamente abandonado. Sim. Então eu tive a ideia, eu acho que foi uma boa ideia, de pensar, no dia da festa, deve ter tido uma competição, alguém ganhou, vamos procurar pelo catálogo de endereço alguma dessas pessoas? A pessoa até levou um susto, né? Porque ela ganhou uma competição em 1960 e pouco e quase 40 anos depois alguém vai procurá-la. Levantar essa informação de novo. Não, novo, é como se né? você estivesse chegando muito atrasado, né, ao evento, né? Mas então eu tive contato com dois senhores que deviam estar com seus 80 anos, mais ou menos, e levei-os lá para o museu. E aquele cenário todo detonado, os vidros quebrados, tudo sujo, e a gente conversando ali, ele contando como é que tinha sido o dia da inauguração, ele jovem, feliz. E daí eu, né, naturalmente uma coisa um tanto quanto teatral da matéria, eu perguntei para ele, e como que eram as noites aqui? Daí ele falou que as pessoas dançavam, frequentavam um cassino. Aí eu falei, então me mostra como é que era. Então ele me tomou nos braços, assim, um deles, que e ele legal. dançou uma valsa comigo no meio daquele cenário todo destruído. E na hora da edição, a gente colocou uma valsa de Strauss, assim, por cima. Então ficou uma matéria linda, na minha memória, Bonito é uma mesmo. das mais bonitas que eu fiz, assim. E levou tudo muito pouco tempo, tudo muito rápido. E foi uma coisa bem contundente, né? Porque levar pessoas que já estavam marcadas na história da Pampulha e numa outra época em que tudo florescia, né? Tudo estava brilhando e de repente, num cenário assim já decadente, deve ter sido uma coisa bem emocionante eu gostei mesmo, né? Sempre que eu me lembro com afeto dessa reportagem banal. Imagino que eles também devem ter ficado muito emocionados, né? Em Porque reviver a essas essas alturas emoções, eles já eram né? viúvos, eles estavam muito velhinhos. Foi muito bom. Ah, que interessante. Minha querida, mas você também foi uma das fundadoras do jornal De Fato, não é? Sim. Que era um órgão da imprensa alternativa em oposição ao regime militar. E esse jornal vigorou de 1975 a 1980. E ele foi um dos primeiros jornais no Brasil a apresentar uma lista de torturadores da ditadura, Exatamente. que era uma ousadia e tinha que ter muita coragem para poder fazer isso na época, né? Sim. Obviamente, tanto esse jornal quanto outros, naquele período, esses jornais sofreram retaliações, ameaças e tal. Eu queria que você nos falasse um pouco dessa época e também, especialmente, como foi possível você, como jornalista atuante, sobreviver a um regime de exceção. Olha, a realidade é bem complexa. A gente imagina, às vezes, as coisas um tanto quanto
preto ou branco, mas elas são mais cinzas, Sim, né? tem muitos outros tons, né? Muitos outros tons. Então, por exemplo, vivíamos numa época de ditadura. Realmente havia o medo, pessoas desapareciam, havia denúncia de tortura. Era realmente uma época sombria em certos aspectos. Mas é interessante que nos anos 70 era também o flower power, era o hippie, enfim. Então era também tudo muito Havia um contraponto, divertido né? também. Então a militância no De Fato, que foi uma militância, a gente reuniu 10 jornalistas sob a liderança do Aloysio Moraes, que foi presidente do sindicato, na época ele era meu marido, e a gente então criou De Fato, cada um deu o que hoje seria, quem sabe, R$ 1.000, cada um, alguma coisa assim do seu salário. A gente fazia o jornal, trabalhava fora, fazia o jornal às noites e durante o final de semana. Quando ele saía, a gente ia vender nos bares de 10 horas até 1, 2 horas da manhã. Quer dizer, eu era jovem, né? Eu tinha saúde para fazer isso. Hoje eu já não poderia. Mas, então... Para ser militante tem que ter energia, né? Juventude. Tem que ter energia e, às vezes, ou uma juventude ou então uma energia de cabeça que eu vou te contar, né? Sim. A militância exige muito, né? Sim. Mas o De Fato, então, tinha uma rotina interessante, que as pessoas debatiam, conversavam, brigavam. Nós brigávamos muito mesmo pela pauta, pelas principais matérias. A gente tinha um vínculo muito grande com o movimento estudantil, a gente tinha vínculo também com pessoas do cenário nacional e internacional. Um dia nós recebemos uma carta do Miguel Arraes, elogiando o nosso trabalho, que depois a gente falou assim, e o que a gente faz com a carta? Eu acho que no final das contas, acho que rasgamos e jogamos na privada e demos descarga, porque de medo, né, de chegar uma repressão. E a gente sofria ameaças, sim. Não eram ameaças diretas, você às vezes estava fazendo uma cobertura e alguém chegava e falava assim, cuidado, qualquer hora vai estourar uma bomba lá, porque o De Fato era na minha casa, na casa minha e do Luiz. Era um pequeno barracão que abrigava o movimento feminista, o Mordaz, que era um trabalho de cartunistas mineiros, e o De Fato, 3 redações num barracão de 2 quartos, 3 quartos. Lógico que o melhor quarto era da imprensa, né? Assim, né? E, enfim, eu fiz trabalhos dos quais eu me orgulho bastante. Um deles sobre a situação dos homossexuais, que hoje nós já temos, graças a Deus, uma coisa mais liberada, eu acho uma afirmação maior, mas ali era o começo de uma luta, né? E ainda não sob os anos de chumbo, né? Exatamente. Então, assim, foi uma reportagem que me consumiu muitas horas de trabalho, mas foi uma boa matéria sobre o assunto, mostrando o sofrimento, principalmente dos homossexuais mais marginalizados por serem pobres também, ou às vezes por serem presos. Então, muitos deles se cortavam, tentavam suicídio para sair, ficar uns dias no hospital. Foi uma matéria muito pesada, mas acredito que muito importante. Então, de fato, foi isso. Foi uma frente de resistência ao regime militar, mas que, num primeiro momento, tinha grande criatividade nas suas pautas e na sua maneira de relatar as histórias que contava. Depois, já numa segunda etapa, onde uma certa esquerda tomou, de fato, eu posso usar esse verbo, eu pelo menos uso, a minha visão é essa, eles consideravam, parece que essas pessoas de esquerda, que nós, jornalistas, nós não tínhamos uma ideia muito clara da importância do trabalho que a gente vinha fazendo. Então, eles se organizaram e, através de assembleias e discussões, eles tomaram o jornal. E aí a pauta ficou mais, no meu entendimento, mais pesada, mais estritamente ligada às questões sociais, e o jornal também começou a decrescer de público, porque eram matérias mais pesadas. Então, na nossa fase, por exemplo, da primeira, tinha uma matéria que vendeu muito, era assim, descubra o comunista que existe dentro de você. Então, era do Nilson, né, aquele cartunista, Sim. Uma série de cartoons, tipo assim, você tá aborrecido com a inflação? Você está revoltado com isso, com o preço do aluguel, diz daquilo? Olha, cuidado, você pode ser um comunista, então era uma gozação, né? Sim. Já quando na segunda fase não havia esse tipo de humor. Então, acho que o jornal perdeu muito. E também porque a grande imprensa começou a ficar mais liberada também, enfim. Aí o jornal realmente foi decrescendo de público e terminou um tanto ou quanto melancolicamente, na minha opinião. Mas você acha que durante o período de vigor ou de vigência dele, vocês conseguiram alcançar os objetivos que o grupo pretendia ao criar o jornal? Eu acho que sim, porque você pensa bem, era um jornal quinzenal, ele vendia em torno de 4, 5 mil exemplares,
e ele tinha essa capilaridade, né, que a gente fala hoje, com Sim. pessoas do Brasil, com o movimento estudantil. Então, ele era uma espécie de ponto de referência ali para o movimento estudantil. Então, por exemplo, o terceiro N, se não me engano, o terceiro Encontro Nacional de Estudantes, nós tínhamos um repórter, o Kenneth Albernaz, digamos que estava infiltrado, entre aspas, porque ele estava lá com o pessoal do terceiro N, e viu de dentro, nenhum outro jornalista teve essa visão, de dentro a polícia pressionando do lado de fora e os estudantes do lado de dentro resistindo, e ao mesmo tempo aquelas coisas engraçadas, né? Porque eu me lembro que teve um general lá qualquer, um coronel, sei lá, que chegou e falou assim: olha, vocês têm um tempo aí para sair, que era no DA de Medicina, se não me engano, que os estudantes estavam reunidos e a polícia cercando, né? Aí o líder dos estudantes falou assim: eu vou consultar as bases. Aí o coronel falou assim: você tem 10 minutos para consultar suas bases, entendeu? Porque acho que ele já sabia como é que era aquela lenga-lenga do movimento estudantil de ficar reunido a vida toda, né? Então, assim, a gente tinha reportagens e a gente contava um pouco isso sem fazer aquela glorificação também. A gente contava as coisas engraçadas, a gente era também um pouco irônico em relação ao movimento estudantil e E a movimento de ironia esquerda. é uma arma também, né? Poderosa, né? Exatamente. Foi muito boa. Foi uma experiência, como eu te falei. Havia medo, havia receio, mas eu acho que talvez na minha vida, eu acho que eu nunca tenha me sentido tão viva como eu senti naquele momento, onde a gente pensava que a gente podia mudar o mundo, sabe? Um mundo que era injusto, um mundo que era cruel, onde havia desigualdade social, mas nós, com a nossa atitude, cada um dando a sua participação, Colaboração, a né? gente poderia mudar o mundo. Então, essa sensação, e eu enquanto feminista ao mesmo tempo, É era poderosa, realmente né? uma sensação maravilhosa, coisa que hoje eu não sei se as pessoas têm, porque talvez a dimensão que o conservadorismo talvez seja muito mais forte do que a gente imaginava. É verdade. Minha querida, a gente vai fazer uma breve interrupção na nossa conversa, porque vamos ter agora um intervalo. Não saiam daí que voltamos já já, continuando essa conversa com Miriam Christus.